Hoje a gente está começando uma nova série. Hoje a gente vai começar a falar do livro de Atos. Esse livro é apaixonante, fala sério, é algo impressionante o que a gente vê nesse livro. Eu me atrevi a começar a escutar Atos enquanto caminho. Eu comecei caminhando 5 quilômetros, estou caminhando 10 já, porque isso vai te enchendo de uma energia, vai te dando uma força enquanto você está escutando Atos. Eu choro, eu dou risada, eu louvo ao Senhor, eu vou orando pelo caminho, porque que livro impactante. A Bíblia toda mas como Atos pega a gente de uma maneira, porque a gente se identifica. A gente vê o que aqueles homens estavam enfrentando, porque é intrigante. Muitos deles tinham dúvidas, medos, não sabiam exatamente o que fazer, não sabiam como reagir diante da situação que eles estavam enfrentando. Durante 3 anos acompanharam a Jesus, e eu imagino que por mais desafiador que fosse isso, Jesus sempre estava ali para resolver, para trazer a resposta. E de repente Jesus não está, e eles tinham abandonado tudo para segui-lo. E de repente Jesus não está, e eles ficam ali daquela maneira. A palavra nos fala que eles esperam, que eles ficam guardadinhos. E de repente algo acontece que transforma a vida desses homens. E eu dei um título para essa mensagem. O título é Dinamite. E vocês já vão entender por quê. Durante a mensagem eu vou falar, mas eu queria ler com vocês, começar lendo Atos 1. A partir do verso 3, que diz assim: depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu essa ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder. E serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Glória a Deus, até aí. É interessante porque enquanto eu lia Atos e estudava e era ministrado por esse texto, eu gosto muito de me colocar dentro do texto. Eu gosto muito de aplicar aquilo que foi vivido ali no que a gente está experimentando hoje. E eu começava a glorificar o Senhor, porque eu tenho visto esse mesmo poder que os apóstolos viveram para se levantar e fazer e viver coisas que eles não podiam viver até então, atuando hoje na minha vida e na vida de muitos que estão aqui. Essa igreja hoje está vivendo o que está vivendo justamente porque está sendo alvo desse poder, para ser testemunha daquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas e através das nossas vidas. Atos é um livro interessante. Quem gosta de filme, gosta de ver aquelas, o primeiro filme, depois vem a segunda parte, a terceira parte. Tem gente que se irrita um pouco com isso. Quando um filme acaba sem acabar, que termina e você fala: não, vai continuar. Você fala: peraí, como assim? Já queria saber logo tudo. E Lucas, que é o autor de Atos, ele escreve Lucas, o Evangelho de Lucas, e muitos dizem que ele não escreveu como um livro só porque literalmente acabou o papel. Então ele termina Lucas e ele precisa começar um novo papiro, escrevendo Atos. Então Atos, se você ler Atos, você vai ver que é continuação, exatamente continuação de Lucas.
E ele começa falando de determinadas coisas, citando, começa falando mais de Pedro, em seguida já conecta com Paulo, mas muitos dizem que inclusive Atos, em realidade deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Porque os homens eram capacitados, transformados, ficavam irreconhecíveis depois que receberam esse poder que Jesus havia falado que viria quando o Espírito Santo chegasse. Jesus deixou muito claro, muitas vezes dizendo, eu preciso ir, porque se eu não for, ele não vem. Se eu não for, ele não pode chegar, e quando ele vier, vai mudar tudo. Quando ele vier, as coisas vão se transformar de uma maneira. Durante 3 anos eles estiveram com Jesus, eles foram treinados, eles foram discipulados, eles foram preparados, mas ainda assim o Senhor falava, não tem como fazer o que vocês vão fazer, sem ser cheio, sem ser revestido, sem ser transformado pelo Espírito Santo. Então nesse momento Jesus sai de cena, e o plano começa a ser executado através da vida daqueles que Jesus preparou, chamou, separou durante esses 3 anos. Deixa eu te falar, existia um processo do Senhor. Existia algo que o Senhor queria fazer através da vida deles, uma obra que mudaria a história da humanidade, e Ele contava com esses homens. Deixa eu te falar, quem sabe você não percebeu ainda, mas você está sendo preparado. Existe um tempo de preparo na tua vida para aquilo que o Senhor quer fazer, não somente em você, mas também através de você. Quando eu falo que eu vejo, no que a gente está vivendo aqui, várias dessas situações que eu identifico em Atos, é porque eu tenho visto vidas transformadas, eu tenho visto pessoas sendo impactadas, eu tenho visto gente que chegou aqui tímida, sem saber exatamente o que estava acontecendo, mas começaram a dar passos de fé, começaram a ser cheios com essa presença, a serem tocados e receber esse poder nas suas vidas, e hoje estão simplesmente irreconhecíveis. Irreconhecíveis. E aqui entra algo muito interessante. Porque muitas vezes quando eu vejo gente citando Atos, alguns falam assim, poxa, a igreja precisava voltar a viver o que acontecia em Atos. A igreja precisava voltar a ter essa manifestação do poder de Deus. Para que você saiba, o livro de Atos representa mais ou menos 30 anos de história da igreja. E se você for procurar os milagres sobrenaturais, as coisas impactantes, curas, coisas que chamam a atenção das pessoas, tem mais ou menos 30 milagres que você vai identificar no livro. Se você fizer a conta, durante 30 anos de história, porque muita gente fica somente impactado e só o que chama atenção é esse tipo de milagre, mas deixa eu te falar, eu não canso de me emocionar quando eu escuto milagres dia a dia, porque a palavra me fala em Atos também, que o Senhor prometeu que acrescentaria aqueles que deveriam de estar, e cada vez que eu vejo essas pessoas chegando, cada vez que eu vejo essas transformações acontecendo, cada vez que eu vejo pessoas aceitando o desafio de se entregar e caminhar por fé naquilo que o Senhor os está chamando a viver, eu me emociono porque isso são milagres diários que estão acontecendo. Na sexta-feira à noite começaram a chegar as fotos dos nossos tempos de vida. E de verdade eu não consigo me acostumar com tudo isso quando eu começo a ver o que está acontecendo, quando eu começo a ver as pessoas que estão se reunindo, quando eu começo a ver quem está liderando os grupos. Gente que numa primeira conversa falou, mas como assim? Uma vez eu fui falar com uma pessoa para ele ser líder de tempo de vida, ele falou, pastor, mas você tem certeza? Deus te falou que sou eu. E hoje eu vejo essas pessoas que eram cheios de dúvidas sendo usadas pelo Senhor. E já não bastasse todos os grupos que já estão ativos, toda a vida que a gente tem vivido no dia a dia da nossa igreja. E eu costumo dizer que o domingo é muito especial porque ele é consequência de uma semana intensa de comunhão. A gente entendeu aqui que a comunhão ela não é opcional, o tempo de mesa, ele não é se der tempo eu faço, quando eu não tiver outra coisa para fazer, então eu vou. Ele é primordial para que a gente possa viver uma vida cristã verdadeira e para que essa comunhão, essa vida e essa bênção que o Senhor tem para as nossas vidas, para que ela venha, é necessário que eu caminhe em comunhão. É necessário que eu compartilhe vida com aqueles que o Senhor colocou ao meu lado. E já não bastasse o que eu vivi na sexta-feira, no sábado, eu passei o dia inteiro fazendo um treinamento para novos líderes de tempo de vida. E nós tínhamos ali, acho que 16 pessoas sendo treinadas.
Das 16, quatro adolescentes. 4 adolescentes se preparando para servir como líder de grupo, se preparando para buscar mais do Senhor, para ser instrumento na mão do Senhor. Como é maravilhoso ver isso acontecer. Mas o Senhor usa processos para nos transformar. Todos nós estamos incluídos nesse projeto do Senhor e fomos desenhados, criados para isso. A tua vida tem propósito. Você foi criado para esse relacionamento com Deus. Quando você vive isso de verdade, quando você vive isso de maneira efetiva, não tem como você continuar sendo o mesmo. Não tem como você não se importar com quem está do teu lado. Não tem como você não querer compartilhar isso, que é o que de mais precioso nós temos na vida. E quando isso aconteceu, e a gente vai ver isso em Atos 2, quando aquilo que o Senhor disse que viria, quando o Espírito Santo vem, quando o revestimento de poder vem, nós vemos em Atos 2, Pedro imediatamente se levanta e começa a falar para as pessoas que estavam ali. E olha só, o mesmo Pedro, que disse que não negaria Jesus e negou, que diante disso se frustra, se decepciona, foge, se esconde, não quer mais estar com os discípulos. Mas o Senhor continua fazendo questão dele, e marca aquele encontro com ele às margens do mar da Galileia. Restaura o ministério de Pedro, traz ele para perto. Pedro não enxergava naquele momento, mas o Senhor já sabia por que o estava chamando e para o que o estava preparando. Quantas vezes nós somos esse Pedro que está frustrado, que está decepcionado, que tentou, que se entregou, que deu até alguns passos, mas de repente as coisas não saíram do jeito que a gente imaginava, e a gente desiste, a gente se afasta, a gente fala, não é para mim. Mas o Senhor hoje está falando, eu estou usando esses processos para te transformar, eu estou usando essas situações para te fortalecer, eu estou usando tudo isso para que no tempo certo, através do revestimento de poder do Espírito Santo na tua vida, você possa se levantar e começar a viver aquilo que você jamais poderia viver. Porque esse mesmo Pedro levanta e começa a pregar, e 3.000 se convertem. Imagina se o Senhor não tivesse restaurado, imagina se o Senhor não tivesse buscado, imagina se Pedro tivesse sido teimoso e falado, não, já me frustrei o suficiente. Pedro tinha o poder de Deus se manifestando através da vida dele. Mas para tudo isso acontecer, a história começa com Jesus deixando claro, como a gente acabou de ler aqui nesse texto, uma coisa: ele estava vivo. A palavra fala que durante 40 dias, ele dá sinais induvidáveis. Ele traz uma certeza para que ninguém tivesse dúvida, para que ninguém tivesse qualquer tipo de receio de que ele estava vivo. Jesus apareceu de muitas maneiras, para não deixar nenhum tipo de dúvida. Ele sabia que isso era muito importante, e por isso investiu tempo aí, e por isso fez questão de que isso acontecesse. Ele poderia falar, acabou, fechou, já subi, agora é com o Espírito Santo, mas não, durante 40 dias ele fica ali. Essas provas infalíveis envolviam os sentidos daqueles homens. Eles viram, eles ouviram, eles tocaram, eles provaram, para não ter dúvida de que era Jesus. Em pelo menos 2 ocasiões, Jesus aparece onde eles estão sem usar a porta, simplesmente aparece. E todos veem isso acontecendo. Não era uma alucinação, porque não tem como acontecer com um grupo de pessoas. Pode acontecer com um, com outro, mas um grupo inteiro falando, eu vi. E como Jesus foi estratégico, mesmo na hora que ele foi subir ao céu, 500 pessoas mais ou menos viram isso acontecer, para que não existisse dúvidas. Em outra ocasião, eles comem juntos. Em outra ocasião, ele fala diretamente com eles, e eles podem escutar Jesus falando com eles. Os sentidos estavam envolvidos aí. Um dia ele aparece, e muita gente conhece essa história de Tomé, porque ele duvida e ele fala, não, eu preciso tocar. Eu preciso tocar. E o Senhor permitiu que ele tocasse as suas feridas, para que ele tivesse certeza de que era ele. E olha só o efeito disso na vida dos apóstolos. 1 de João 1,
Diz o seguinte: estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. E é por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. Saber que Jesus estava vivo, ter ouvido, ter escutado, ter vivido essas experiências, mudou tudo para que os apóstolos pudessem de verdade se levantar e viver aquilo que eles foram chamados a viver. Agora a minha pergunta para você é a seguinte: Jesus está vivo para você? E quando eu pergunto isso, eu não estou querendo uma resposta de simplesmente, tá, Antônio, eu acredito sim que Jesus é o Filho de Deus, eu acredito sim que ele morreu e ressuscitou, mas eu quero te falar, Ele está vivo hoje nas tuas palavras, Ele está vivo hoje nas tuas atitudes, Ele está vivo hoje nas tuas reações diante das situações que você tem vivido no mundo, diante dos desafios que você tem enfrentado. Será que você consegue realmente ver propósito ou você simplesmente se acha perseguido? Se acha uma vítima da sociedade ou das situações, das circunstâncias que você tem experimentado? E eu estou te perguntando isso dessa maneira muito clara e com muita leveza, porque eu já estive aí. Já contei esse testemunho várias vezes aqui. Quando o Senhor me tirou de Orlando e me levou para Fort Myers, eu cheguei lá como um coitado. Para mim mesmo eu falava, pobre de mim, que não posso fazer aquilo que eu quero fazer. Pobre de mim, que as coisas não funcionaram como eu tinha planejado que funcionassem. Mas ali naquele lugar, eu vivi esse encontro verdadeiro com o revestimento de poder, servindo de todo o coração e vendo vidas sendo transformadas, muitas vezes através das minhas situações mais difíceis. Só que ali Jesus passou a de verdade estar vivo na minha vida. Ali de verdade eu comecei a viver esse evangelho poderoso, transformador. Não porque tudo acontecia segundo aquilo que eu esperava, mas porque eu via o Senhor realmente fazendo com que tudo contribuísse para que o seu propósito se cumprisse. Quantas vezes a gente já falou sobre isso aqui? O Senhor vai sim te trazer aquilo que é necessário para que você viva a vontade dEle na tua vida. Quanta gente não vivendo isso porque está insistindo em viver a própria vontade. E Tiago deixa isso claro. Não tem porque não pede, e quando pede, pede mal. Pede para satisfazer seu próprio prazer. Mas eu quero te perguntar, Jesus está vivo para você? Eu oro para que isso aconteça na tua vida, eu oro para que você experimente isso de verdade, para que Ele esteja vivo no teu caminhar, para que Ele esteja vivo no teu viver, para que Ele esteja vivo no teu convívio com as pessoas, para que Ele esteja vivo, porque quando você passar tempo com o Senhor e Ele realmente estiver vivo na tua vida, isso vai ser notado, vai vir um favor, uma graça sobre você. Realmente nós não somos merecedores, mas quando a gente entra nesse lugar e começa a experimentar isso, viver isso, muda tudo à nossa volta. Muda tudo. A gente passa a viver realmente o propósito, e o propósito está diretamente ligado ao próximo. Para de achar que é simplesmente aquilo que você precisa, ou aquilo que você quer, ou aquilo que você deseja, e começa a se levantar como instrumento nas mãos do Senhor, para que quem está do teu lado seja abençoado, para que quem está do teu lado alcance também a oportunidade de ouvir, aleluia, a proclamação desse evangelho poderoso, através da tua vida sim. Através daquilo que o Senhor está te preparando, através desse processo no qual o Senhor te colocou, com o propósito de que a tua vida seja um testemunho vivo. Se você vê o livro, eles não enfrentaram facilidades em momento nenhum, mas eles tinham um propósito. E eles viveram esse poder, que no original a palavra é dunamis, que significa dinamite. Dinamite, que era um poder explosivo que gerava mudança de vida. Não tinha como continuar igual, não tinha como ser do mesmo jeito, não tinha como isso acontecer.
Onde esse poder chegava, as coisas mudavam, os conceitos mudavam, as perspectivas mudavam. Aquilo que tinha muito valor passa a não ter valor nenhum. E aquilo que até então eu não conhecia, eu não sabia, passa a ser tudo. Tudo para mim. Imagina Jesus falando para os seus discípulos: vão por todo mundo, ensinando o que eu ensinei para vocês. Até hoje falando, se a gente falar, poxa, a vida vai alcançar o mundo inteiro, ainda parece algo grande. Imagina então, imagina naquela época, o Senhor falando, e Ele não falava nada, estou falando aqui porque é uma frase de efeito. Não, Ele falava porque era o que ia acontecer. Vão por todo o mundo, ensinando aquilo que eu ensinei para vocês. Como alguém ouve isso e reage diante disso falando, vamos? Quem que ouve algo assim realmente levanta e fala, o que o Senhor quer de mim? Onde o Senhor quer me usar? De que maneira o Senhor quer me usar? E é o que a gente tem vivido aqui com muitas pessoas. Não limite o poder de Deus na tua vida. Permita que esse poder explosivo para a mudança de vidas atue não somente em você, mas através de você. A palavra traz transformação. É poder para gerar resultados, para transformar vidas, para mudar perspectivas, para restaurar famílias, para levantar e trazer esperança para as pessoas. E o que temos que fazer para viver isso? O texto é praticamente autoexplicativo, mas o que a gente precisa fazer para que isso seja de verdade o que a gente vive? A gente sempre fala nos treinamentos, e ontem a gente falou muito sobre isso. As nossas reuniões podem ser bem organizadas, bem estruturadas, as equipes podem ser as melhores possíveis, mas na reunião de TDV precisa existir a presença de Deus. Precisa existir algo sobrenatural, precisa existir um amor que não se vê em qualquer lugar, um amor que transforma, um cuidado que muda o coração, que muda a vida, que muda o pensamento das pessoas. Precisa existir ali naquele lugar, presença do Senhor que começa nos transformando e vai alcançando todo mundo que está à nossa volta. Mas para que isso realmente aconteça, para que esse poder se acione nas nossas vidas, primeiro, a gente precisa de vida. Eu não estou falando do nome da igreja, não estou falando que você precisa estar aqui nesse lugar. Eu estou falando que você precisa pregar a transformação que você viveu. Quanta gente querendo pregar sem nunca ter sido transformado. Sem nunca ter vivido de verdade esse impacto nas suas vidas. Por isso hoje eu quero te falar, seja transformado. Viva o que Deus tem para você e com isso as pessoas que estão à tua volta, elas vão notar que existe algo diferente. Elas vão olhar para você e vão perguntar, o que aconteceu? Você não era assim. Teus valores eram totalmente diferentes, teu comportamento era outro. Você estava buscando outras coisas, por que agora você está desse jeito? Nesse mesmo lugar onde Ele te colocou. Deus te guarda e aí você vai ser transformado. Deus te abençoa, Deus cuida de você, Deus te expõe a determinadas situações e você vai sendo transformado para que através disso outros possam ser alcançados. E algo que a gente sempre deixa muito claro aqui para qualquer líder, para qualquer treinamento, para qualquer curso que a gente faz, quem transforma é o Espírito Santo. Homem nenhum tem como transformar o outro e se fizer, não vai ser algo legal. Aí você vai ver essas coisas que acontecem por aí, onde as pessoas vão por obrigação, onde as pessoas se submetem, mas não veem sentido naquilo, e no final é uma questão de tempo, é uma bomba relógio, que mais cedo ou mais tarde vai explodir. Porque essa transformação precisa acontecer de dentro para fora. E é só o Espírito Santo quem pode fazer isso. Como vamos convencer alguém de algo que a gente nunca viveu? E eu não estou falando aqui de ter vida perfeita. Eu não estou te falando aqui de que você não vai ter problemas com os teus filhos para que você possa ministrar a outros pais, que o teu casamento vai ser perfeito para que você então possa ministrar a outros casais. Eu estou te falando que você tem que provar o poder de Deus, que vai transformando a tua vida, que vai transformando a tua realidade e que vai fazendo com que você se torne um testemunho vivo da manifestação do poder de Deus. Você precisa ter vida. Você precisa experimentar isso. Você precisa viver isso. Não é simplesmente, Senhor,
me traz o conhecimento, me traz a teoria. Não, eu quero experimentar. Eu quero receber isso na minha vida. Eu quero de verdade ser dirigido por isso, viver dessa forma. Outra coisa, eles começam a se preocupar com o tempo. Deixa eu te falar. A gente tem que entender que tempos e estações pertencem a Deus. Quantas vezes a gente para, a gente desiste, porque acha que está demorando demais. Então estavam todos reunidos e lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não compete a vocês, ou seja, não é da tua conta. Por que você está preocupado com isso? Por que vocês estão pensando com isso? Por que isso é tão importante? Porque a gente tem essa maneira de pensar, de viver. Até tal ponto eu até aguento. Mais do que isso, de jeito nenhum. Então a gente fica nessa expectativa de me fala até quando vai ser, para eu poder te dizer se eu vou conseguir esperar ou não. Para ver se eu consigo entender se eu tenho força para chegar aí ou não. E de verdade, eu estou intrigado, e o Senhor tem falado muito comigo nesses dias dessa questão da visão. Porque quantas vezes para nos transformar, o Senhor precisa nos cegar. E muita gente fala assim: eu não estou entendendo nada do que está acontecendo na minha vida, não consigo enxergar o próximo passo. Pois é, você está no lugar certo para que o processo de Deus de verdade seja efetivo na tua vida. Porque quantas vezes quando a gente vê, a gente fala: ah não, não dá para mim. Ah não vou conseguir. Uma vez eu vi um vídeo, não lembro exatamente onde foi isso, foi um vídeo aleatório, e era um treinamento de um time de futebol, e aqueles coaches americanos bem durões, né? E ele estava com um dos atletas lá que estava acabado, falando que não conseguia fazer as atividades, que para ele não dava. E sabe o que ele faz? Ele venda os olhos daquele garoto. E põe a carga nas costas dele e falou: agora vai. E todo o time em volta só animando ele aí, animando ele aí, animando ele aí. E ele está com os olhos fechados. E é interessante porque num determinado momento ele para realmente cansado, exausto. E quando ele tira a venda, ele tinha andado acho que 5 ou 6 vezes mais do que ele tinha falado que não conseguia. Quantas vezes a gente está nesse lugar, preocupado com o tempo? Quantas vezes a gente está preocupado se a gente vai aguentar, se a gente vai suportar, se a gente vai ter aquilo que a gente esperava para que então as pessoas possam ver que aconteceu na nossa vida. E como o Senhor tem trabalhado em nós nessas situações. Porque como é interessante quando você vê que você não tem poder nenhum para mudar situações na tua vida e você simplesmente tem que confiar no Senhor. Deixa de tentar entender aquilo que o Senhor está fazendo. Deixa de tentar explicar aquilo que o Senhor está fazendo na tua vida. Não nos compete saber o tempo. Nós temos que simplesmente sermos cheios do Espírito Santo. Jesus responde basicamente dizendo que não é quando, mas é o quê. Quantos de nós aí preocupados, quando vai ser? E o Senhor está falando: sejam cheios do Espírito Santo, e o tempo já não vai importar. Sejam cheios do Espírito Santo, e você vai ver o que eu vou fazer na tua vida, enquanto você continua esperando, enquanto você continua se dedicando, enquanto você continua servindo. Não importa o tempo, busque esse fogo do Senhor e deixe de se preocupar com o tempo. Nosso foco precisa sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Para de contar o tempo, essa não é tua responsabilidade. O poder está em quem está na tua vida. Quem sabe você está tão preocupado porque você continua confiando naquilo que você pode, confiando em quem você conhece, confiando naquilo que você sabe. E eu quero te falar, o poder está naquele que está em você. Se Deus é por você, quem vai ser contra? Se Deus te chamou e está trabalhando em você, quem pode ser contra isso? A palavra ainda vem e fala claramente de sinais. Deus nos chamou para sermos testemunhas. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É interessante porque depois no livro de Atos,
Não sei quantos de vocês já leram, ou inclusive quem vai ler durante essa semana, mas durante todo o livro você vai ver, do capítulo 1 ao capítulo 7, está falando do Evangelho indo a Jerusalém. Do capítulo 8 até mais ou menos o 12, vai falar do Evangelho sendo testemunhado em Judeia e Samaria. E a partir do 13 até o 28, fala do Evangelho indo até os confins da terra. Na época, o coração do mundo era Roma. E era até aí que o Evangelho chegou. Do jeito que foi falado, aconteceu. E se for buscar aqui um assunto para o livro de Atos, um tema básico, você pode falar desse jeito, de Jerusalém a Roma. E quantos de nós hoje temos essas situações nas nossas vidas? Quem sabe, houve um tempo que Jerusalém era outro lugar. Tua cidade de residência, o lugar onde você está. E é interessante como mais uma vez essa dinâmica vai acontecendo, porque aqui na vida, por exemplo, nossa Jerusalém é o Winter Garden, é o Windermere, é a área onde nós vivemos, Claremont. E a gente está vendo isso abrir, a gente está vendo esse diâmetro aumentar. A gente está vendo pessoas agora em Metro Oeste, a gente está vendo pessoas agora em Lake Nona, a gente está vendo pessoas, isso está se ampliando. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos levar a lugares muito, muito, muito além daquilo que a gente está vendo. A gente está indo para os confins da terra, com o nosso time de missões. Quantas vezes o Ricardo voltava da viagem e me falava, pastor, às vezes eu pergunto para as pessoas se eles já sabem, já ouviram quem é Jesus, e eles falam, eu acho que sim, é um espírito bom, né? Nunca tinham ouvido falar do nome de Jesus, e nós estamos tendo a oportunidade de fazer isso. A mesma história está se repetindo nas nossas vidas, porque não tem como conter, não tem como falar, não, é só para mim, é só para a gente, não tem como falar, vai ser aqui, como é gostoso quando a gente está entre nós, aqui juntos, e como eu me sinto bem nos domingos pela tarde, quando eu estou lá na igreja, mas não é só para isso, o Senhor não morreu na cruz, para que você se sinta bem num auditório de um prédio, aos domingos pela tarde, mas o Senhor te chama para que você possa viver esse revestimento de poder e sair compartilhando o Evangelho aonde o Senhor te der a oportunidade de fazer. Vocês serão minhas testemunhas. Está falando de vida. Está falando de algo real, de algo prático, algo que está se aplicando na vida deles. Marcos 16, e disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho para todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aí, diz o seguinte, esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Sinais acontecerão. Transformação de vidas, testemunho real, poderoso, que atrai outras pessoas a viverem o mesmo. Não é o que a gente pode. Quantas vezes o que eu podia me paralisou de dar o passo? Quantas vezes o que eu podia não me deixava me entregar totalmente nas mãos do Senhor? Porque eu pensava, eu posso muito pouco, eu não tenho condições, eu não tenho recursos, mas os sinais vão acompanhar os que crerem. Por isso eu quero te falar hoje, se levanta e vive aquilo que o Senhor está te chamando a viver. Deixa de duvidar, deixa de caminhar com receio, com dúvidas, e saiba que se Ele te chamou, é Ele quem te levanta, para te usar nas mãos dEle, que o nome dEle seja glorificado através da tua vida. Mas a gente precisa estar sedento por Deus. A gente precisa se colocar nesse lugar de receber mais dEle. E muitas vezes a gente pergunta, tá, mas poder para quê? Com certeza não é para que o homem seja o centro. Não é para que você receba atenção, não é para que as pessoas dependam de você. Eu vou te falar que esse poder vem para que você possa vencer o medo. Para que você possa se levantar e viver o propósito do Senhor de verdade na tua vida. Quantas vezes o medo me paralisou? E quantas histórias eu vejo na Bíblia que o medo impediu as pessoas de viverem aquilo que o Senhor tinha para as suas vidas? Lembra da parábola dos talentos? Os que multiplicaram os talentos vêm e entregam para o seu Senhor, mas o que não multiplicou nada, ele fala o seguinte, tive
Medo. Chega do medo te afastar da vontade de Deus. Chega do medo não permitir que você caminhe por fé. Chega de não viver na plenitude aquilo que o Senhor te chamou a viver, porque o medo te paralisa. Antes esses homens estavam com medo, e depois eles estavam cheios de autoridade, levando as boas notícias. Nos capítulos seguintes, você vê isso acontecendo com Pedro, você vê isso acontecendo com Estevão, e o que é mais curioso é que as pessoas olhavam para eles e falavam assim, mas eles não são preparados para falar da maneira como eles estão falando. São homens simples, muitos não têm nem estudo. Como conseguem falar dessa maneira? O revestimento de poder mudou tudo. Por isso Paulo diz a Timóteo que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder. Os discípulos enfrentaram e venceram seus medos depois que receberam poder. Em Atos 4, como eu gosto de compartilhar esse texto, porque ele me impacta todas as vezes que eu leio. Eles estão sendo ameaçados porque eles se levantaram com essa autoridade, e eles começam a revolucionar o lugar onde eles estão, e eles começam a ser ameaçados, e as autoridades falam o seguinte, só parem que, então a gente deixa vocês irem. E quando eles vão orar, o que é mais lindo é que eles não oram, Senhor, alivia para a gente, Senhor, muda a história, Senhor, abre as portas aí para que a gente possa sair de mansinho. Eles oram o seguinte, Senhor, dá-nos aquilo que é necessário para que a gente possa se levantar e se posicionar para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Quantos de nós estamos precisando orar dessa forma hoje? Quantos de nós estamos precisando vencer o medo para vivermos aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas? A gente precisa desse poder para a gente parar de perder tempo e pregar. A gente precisa ir e pregar, foi isso que ele falou. Basicamente Jesus volta para falar com os discípulos isso. Vão agora e ensinem tudo que eu ensinei para vocês. Jesus fala que vai enchê-los de poder e eles respondem com uma pergunta teológica, escatológica. Nenhum problema em querer conhecer, mas nós temos que estar focados em testemunhar. E nos transformarmos nessas testemunhas. A gente só tem hoje para pregar para a nossa geração. Amanhã pode ser que a gente não tenha mais uma oportunidade. É interessante porque o livro de Atos, ele não termina, ele não tem fim. Ele não tem uma conclusão, porque esse mesmo poder que eles receberam foi sendo passado de geração em geração, de geração em geração, até os dias de hoje. Até hoje, quando nós estamos aqui, nesse lugar onde o Senhor tem nos chamado, vivendo aquilo que o Senhor tem nos permitido viver. Por isso eu quero te dizer, se levanta para testemunhar, se levanta para pregar, se levanta, para de perder tempo achando que não é com você. Quantas vezes nós vemos muita religiosidade e pouca vida, muita discussão e pouco trabalho, muito barulho e pouco resultado. O Senhor nos chama para que nós possamos viver esses sinais, para que a gente possa viver esse revestimento dEle na nossa vida. Sabe para que Ele nos dá poder? Se Ele não te dá esse poder, você não consegue morrer para você mesmo. Ele te dá poder para que nós possamos morrer para nós mesmos. Quanta gente não está vivendo a vontade do Senhor, porque está querendo viver só o que quer, só o que sonhou. Não, meu plano, meu projeto. Eu vim para isso, eu vim determinado a isso. Não se trata mais do que você quer. Não se trata mais do que eu quero. A palavra é clara, recebereis poder para serem minhas testemunhas. No grego a palavra que se usava para testemunha é a mesma que se usava para mártir. Na época dos discípulos o Senhor era César, e falar de Jesus era ir contra o Senhor daquele tempo, o Senhor daquele mundo. Isso podia levar você à morte, e mesmo assim eles se levantavam para pregar. Que ameaça nós estamos vivendo hoje? Você está com medo de ser cancelado? Você está com medo de não ser mais convidado para determinadas mesas, para não frequentar mais determinadas rodas? Essas são as ameaças que nós vivemos hoje. O Senhor nos chama para que a gente possa morrer para nós mesmos e nos levantarmos para viver a vontade dEle nas nossas vidas e através das nossas vidas. Por isso essa igreja precisa levantar e pregar em tempo e fora de tempo, com vontade e sem vontade, com desejo ou sem desejo.
Vai ter dia assim que você não vai ter desejo de levantar da tua cama de manhã, porque as lutas vão ser enormes. Mas é nesse dia, na tua fraqueza, que a graça do Senhor se manifesta e se aperfeiçoa de uma maneira como você nunca viveu antes, para viver de verdade a plenitude de Deus na tua vida. Chegou a hora de levantar, chegou a hora de ser revestido com esse poder. Lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Quanta gente querendo viver uma vida sem riscos. E não tem como servir a um Deus do tamanho que o nosso Deus é e não enfrentarmos riscos. Não tem como servir a Deus de todo o coração e não enfrentar nenhum risco. Entra nesse lugar de confiança e morra para você mesmo. Você vai precisar de poder para perdoar. Deixa de achar que você foi vítima e perdoe. Em Lucas 9,51, Jesus está caminhando para Jerusalém e ele tem que passar por Samaria e eles não o recebem. Tiago e João, que eram irmãos, quiseram destruir aquele lugar. Eles falaram, Senhor, vamos orar para que desça fogo do céu e queime esse lugar. Só que daí eles vão para Jerusalém. Jesus morre, ressuscita, fica 40 dias entre eles, promete o Espírito Santo e nesse momento ele fala, vocês serão minhas testemunhas. E ele cita especificamente Samaria. Imagina a cabeça desses dois homens, de Tiago e João, falando, como assim Samaria? A gente veio para cá orando, pedindo para descer fogo e queimar lá todo mundo, matar todo mundo. Mas ele não sabia que ele seria revestido de um poder que mudaria a vida dele, que mudaria a maneira dele pensar, que mudaria a maneira dele viver, que mudaria quem ele era. Deixa eu te falar, daqueles que foram cheios e depois saíram pelo mundo pregando para todos os lugares, justamente João vai orar em Samaria. Quem estava pedindo a morte daqueles que viviam ali, agora está orando, pedindo o Espírito Santo sobre aquele lugar, pedindo por salvação daquelas vidas. Sem poder, não tem perdão. E sem poder e sem perdão, não tem fluir do Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso hoje eu quero te dizer que esse poder que o Senhor nos garante, te dá poder para perdoar. Te dá poder também para falar com autoridade. Você vai em Atos 4, eles estão falando com autoridade. Você vai em Atos 6, eles estão falando com autoridade, porque muitas vezes eles eram chamados diante dos sinédrios para prestar esclarecimentos do que tinham feito, e eles tinham operado milagres. E eles respondiam, se é sobre a questão do milagre, é isso aí mesmo. Nós fizemos no nome de Jesus aqueles que vocês mataram. Não tem muito mais o que dizer. E toda vez que eles tinham a oportunidade de falar, eles pregavam. Eles compartilhavam, eles transbordavam daquilo que eles estavam cheios. Deixa eu te falar, o Senhor quer te dar autoridade hoje para se levantar. Em amor, em graça. O Senhor quer te dar essa autoridade para que você possa abrir a tua boca e ver pessoas sendo transformadas através do teu testemunho de vida. Através daquilo que Ele te permitiu experimentar até hoje, e Ele está pegando isso e Ele ressignifica isso, e Ele usa isso como um instrumento poderoso, porque de verdade todas as coisas estão contribuindo para o bem daqueles que estão vivendo o propósito do Senhor nas suas vidas. Hoje é dia de nós nos levantarmos para viver esse revestimento de poder. A pregação não é somente um discurso bem elaborado, ela pressupõe a manifestação de poder. Pois o Evangelho, aleluia, é poder de Deus.